bem, gente? Então, para ajudar vocês aqui na preparação da nossa próxima oficina, na discussão do caso concreto, né, que eu já passei aí para os grupos A e D, depois também vai ser o mesmo tema, né, então esse vídeo também é importante para o grupo A e para o grupo C, perdão, para o grupo B e para o grupo C, que também vão fazer discussão de outro caso, obviamente, mas com essa mesma temática. Então preparei aqui um resuminho, algumas ideias, acho que vocês não viram essa matéria ainda nas aulas de Direito Penal Teórico, então é interessante a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas, vou dar para vocês aqui o caminho, né, o início da discussão, e aí vocês podem depois se aprofundar, né, estudando aí em outros livros, outros materiais, tá? Mas o assunto de hoje é dolo, né? Vamos começar um pouco sobre dolo. E para começar, gente, pelo amor de Deus, primeira observação. Quem ousar a falar dolo será sumariamente reprovado, tá? Porque a pronúncia correta é dolo, o O é aberto, não é dolo. Eu acho muito interessante, eu vejo a pessoa falando assim, porque houve dolo. Então acho que a pessoa pensa que falando assim, está falando difícil, né? Não está errado, né? É dolo. Tá? O crime é doloso, né? Não é doloso, mas o instituto se chama dolo. Bom, gente, qual que é o nosso desafio aqui nesse momento? É conceituar muito bem o que é dolo, porque é um pouco mais complicado do que vocês possam imaginar, né? Porque vejam, vocês aí que são civilistas, provavelmente estudaram dolo em direito civil, né? Então lá no direito civil, eles vão falar em dolo, e normalmente se você perguntar para o civilista, ele vai dizer que dolo é má-fé, que dolo é a malícia, é a intenção de fazer alguma coisa errada, alguma coisa safada, a intenção de você prejudicar a outra pessoa, né? Quer ver, ó, nem sei quem foi que deu civil para vocês, mas eu tenho certeza que o exemplo foi assim, né? Então o cara vai lá na loja, né, e o vendedor fala, olha, veja que belo anel de ouro, está à venda aqui um lindo anel de ouro, apenas R$1.000. Aí você olha e fala, nossa, um anel de ouro desses, por apenas R$1.000, o preço está muito bom, vou levar, né? E aí quando você chega em casa, você descobre que isso aqui é um latão da pior qualidade, que não vale nem R$100 e você pagou 1.000, tá? Então o que houve aqui? Houve dolo, né? Dolo, porque o vendedor enganou você com malícia, com má fé. Ele foi lá e contou uma mentira para você que acabou fazendo com que você comprasse uma coisa por um preço muito maior do que ela efetivamente vale. Então nesse caso houve dolo, né? Essa normalmente vai ser a explicação que a gente vai ouvir sobre dolo no direito civil, tá? Cuidado, gente, que aqui em direito penal dolo não é má fé, tá? Então assim, às vezes você vai ter alguns conceitos lá do direito civil que você pode trazer para o penal sem grandes prejuízos, né? Então o conceito de culpa, por exemplo, lá do direito civil, é muito parecido com o conceito de culpa nosso aqui no direito penal. No dolo não, cuidado. Porque, sem nenhuma piada, é verdade, o direito penal já teve esse conceito, né, de achar que dolo era má fé. Mas esse conceito evoluiu, isso lá em 1930. Então já faz aí quase 100 anos que a gente superou isso. Os civilistas ainda não, continuam com o velho conceito. O que podemos fazer, né? Civilista é assim mesmo. E então, gente, normalmente, como que você traduz dolo aqui para fins penais? O dolo é a intenção de fazer alguma coisa. Que é o conceito que vocês têm mais ou menos, né? É o conceito que o seu tio dentista fala, porque é o que acaba aparecendo na TV muitas vezes, né? Então aparece aquilo lá, então quando tem intenção de matar é dolo, quando mata sem querer é culpa, né? Essa é a ideia mais intuitiva. A ideia que o leigo acaba tendo muitas vezes do que seria dolo, o que seria culpa, né? E como trabalhar com esses conceitos no caso concreto, tá bom? Gente, veja, não chega a estar errado isso, né? Mas aqui, como a gente pretende começar uma discussão técnica, é interessante que nós aprofundemos um pouco mais isso. Então, algumas observações, algumas coisas que eu acho que vão ajudar vocês bastante na discussão do caso concreto que eu apresentei para vocês. Primeira coisa, vejam, intenção não tem nenhuma carga valorativa, tá? Então a intenção por si só não significa a intenção de fazer uma coisa ruim. Você pode estar com a intenção de fazer uma coisa boa, percebam isso. E essa é a grande diferença que tem entre o dolo do direito civil e o dolo do direito penal. Aqui para nós é a intenção de fazer alguma coisa, né? E pode ser até uma coisa boa, tá? Eu estou com a intenção de fazer uma doação para o asilo Vovó Maria Joana, ok? É uma coisa boa, não tem problema nenhum, né? Que bom que você está com esse dolo, com essa intenção.
tá? Então essa é a primeira observação. Segunda coisa, muito cuidado, civilista tem aquela classificação que você já deve ter ouvido falar, né, que tem o dolus bonus e o dolus malus, né, o dolinho e o dolão. Né? Eles falam que o dolus malus invalida o negócio jurídico, o dolus bonus não sei o quê. Então eu falo que o civilista ele deve ter um dolômetro, né? Ele liga lá na tomada assim, dolinho e dolão, dolinho e dolão. Né? Enfim, eu não sei se eles têm dolômetro, tá? Mas eu vou dizer para vocês, nós penalistas não temos. Então por mais que a gente encontre escrito, às vezes em livro, em sentença, né? A frase assim, o agente movido por dolo intenso. Isso para nós não existe, tá? Porque como dolo aqui para nós, em princípio, é intenção, intenção ou eu tenho, ou eu não tenho. Não tem como eu ter muita intenção, mais ou menos intenção, pouca intenção, nenhuma intenção, né? Ou eu tenho ou não tenho, né? Então você matou, você queria matar, queria, ou não queria, né? Percebam isso, tá? O direito penal ele trabalha aqui, né, de maneira binária, sim ou não? Não tem jeito como ser de outro jeito, cuidado, tá? Então, gente, em princípio, dolo, ou pelo menos o que a gente chama de dolo direto, é isso, é a intenção de fazer alguma coisa. Então, eu quero matar a pessoa, pego o revólver lá e pá, mato a pessoa. Então eu tenho dolo, agir com dolo, dolo direto. Se existe o nome dolo direto, é porque deve ter um outro, né, chamado dolo indireto. E tem mesmo, tá? Nós temos também o dolo indireto, né, mais conhecido, vocês já ouviram falar mais na televisão, isso como sendo dolo eventual. Então o que é o dolo eventual? Dolo eventual, gente, é uma situação rara. Já adianto para vocês, é raro que isso aconteça. É uma situação em que a pessoa vai lá e faz uma coisa que ela sabe ser perigosa, pouco se importando com o resultado. Então ele faz uma coisa que ele sabe que pode matar alguém, por exemplo, né, e fala, se morrer ou não morrer, não estou nem aí, não me importo com isso. Dane-se, prejudique-se, ferre-se. E tem gente que fala até umas coisas mais feias, né, que eu não vou falar porque eu sou uma pessoa pura. Então, gente, isso, né, é o que a gente costuma chamar de dolo eventual. Essa é a ideia aqui do dolo eventual. Né? Qual que é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam? É um fenômeno raro. Porque todos nós fazemos coisas perigosas todos os dias. A gente faz coisa perigosa. Né? Talvez não devêssemos, mas nós fazemos. E, normalmente, né, quando a gente faz alguma coisa perigosa, a gente não fica pensando assim, olha, se morrer ou não morrer, não estou nem aí. Não é isso que a gente pensa. Normalmente, né, grande maioria das vezes, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, eu sei que é perigoso, mas Deus é pai, não há de acontecer nada. É isso que você pensa. Ou, eu sou muito habilidoso, né, então eu vou dirigir o carro em altíssima velocidade, mas eu sei dirigir muito bem, qualquer coisa eu consigo evitar um acidente. Até mesmo porque o freio do meu carro é ótimo. Então não vai ter problema nenhum, porque eu vou conseguir frear e vou evitar aqui qualquer acidente mais grave. Isso é outra coisa que você pode, eventualmente, pensar, tá? Então você vai ter aqui também essa outra possibilidade aqui. Então, gente, se você pensou isso, você não está com dolo. Cuidado, tá? É difícil você pensar nisso, né? E por isso que dolo eventual é um fenômeno meio raro. O seu tio que é dentista, né, ele é louco para enfiar dolo eventual em tudo. Ele vai querer ver dolo eventual, né, nos lugares mais improváveis. Né? Então para ele tudo é dolo eventual, simplesmente por uma razão. Tá? O entendimento aí do seu tio dentista, o entendimento, a vertente odontológica aqui do direito penal, tem um sentido muito simples. Que ele ouviu falar, e ouviu falar certo, que crime doloso tem pena mais alta do que crime culposo. Então vamos falar que é doloso, porque ele quer prender todo mundo. É isso, tá? Não tem nenhum rigor técnico aqui. Nesse caso, é muito mais uma vontade, né, de querer prender todo mundo, de querer punir, né, e aumentar as punições aí, de acordo com a vontade que normalmente existe dentro do público leigo. Tá? Então, aqui, né, a gente é técnico, então você tem que pensar que o dolo eventual vai ser isso, vai ser quando a pessoa aperta a tecla prejudique-se, pouco se importa com o resultado. E isso nos traz um grande problema. Porque, ó, vamos fazer agora igual o programa de culinária, tá? Então, guarda essa informação. Acabei de falar para vocês o que é dolo direto, o que é dolo indireto ou eventual. Deixa lá no forno, vamos ver, deixar assar um pouquinho. Enquanto assa, vamos falar de outra coisa, culpa, tá?
Culpa, eu sei que é um conceito que já é mais fácil para vocês, né? Porque culpa é imperícia, imprudência, negligência, né? Mais ou menos isso. E nós mesmos já chegamos a conversar um pouquinho sobre isso. Logo no começo do semestre, né? Eu falei para vocês sobre culpa, naquele saudoso tempo que a gente se encontrava presencialmente, né? Espero que volte logo. Portanto, né, quando eu tenho culpa, quando a pessoa não sabe fazer alguma coisa, né, e se mete a fazer, que é imperícia. Então, por exemplo, se eu que sou advogado resolver fazer uma cirurgia, eu estou agindo com imperícia, né? Estou sendo imperito. Se eu pego e não tomo todos os cuidados que eu deveria, eu estou sendo imprudente. E se eu não tomo nenhum cuidado, né, não faço nada, aí eu estou sendo negligente, estou agindo com negligência, tá? Isso que é culpa. E a culpa, gente, ela tem como um dos seus elementos, né, para que eu tenha culpa, eu preciso que exista uma coisa chamada previsibilidade. Ou seja, o resultado tem que ser previsível, né? Eu não tenho culpa se eu tenho uma situação totalmente imprevisível, tá? Tem que ser previsível. E aí, qual que é o problema, né? Muitas vezes o agente prevê o resultado e resolve fazer o negócio assim mesmo, tá? Então eu estou dirigindo em excesso de velocidade, eu estou prevendo que isso é perigoso, mas eu vou assim mesmo porque eu estou com pressa. E aí gera aquela discussão que é mais velha que andar para frente e é o pano de fundo aí dos dois casos com que nós vamos trabalhar, né? Tanto o caso do grupo A versus o grupo D, quanto os casos do grupo B versus o grupo C, tá? Que é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, tá? Na prática, gente, você olhando para a situação, você não vê diferença. Isso que eu quero que vocês percebam, então é muito importante que vocês notem isso. Então só de você tirar uma foto lá do acidente que aconteceu, você não consegue falar, olha, foi dolo eventual, foi culpa consciente, tá? Tampouco, né, você consegue dizer que é dolo eventual nessas campanhas, às vezes absurdas que a gente vê na TV, né? Então, por exemplo, aquela lá, bebeu e dirigiu é dolo, né? Não, não é. Porque o que determina o dolo? Tá? O que determina o dolo, como vocês estão percebendo, é o que a pessoa pensou. Então, até onde eu saiba, a gente não tem nenhuma máquina que consegue fotografar a cabeça da pessoa, né? Não tem nenhuma máquina que eu consiga olhar dentro da cabeça da pessoa e entender exatamente o que ela está pensando. Então, se eu não tenho isso, eu não tenho como saber o que ela está pensando exatamente, né? E é esse elemento que vai ser fundamental para que a gente determine se houve dolo ou culpa, no caso concreto. Então, gente, vejam o que vai acabar acontecendo aqui. Teoricamente, vocês não vão encontrar dificuldade, tá? Então, se eu chegar na prova, por exemplo, e perguntar para vocês qual que é a diferença que tem entre o dolo eventual e a culpa consciente, vocês vão responder e vão acertar que no dolo eventual a pessoa assume o risco, ou seja, ela prevê que o resultado pode acontecer e pouco se importa com ele, né? Se acontecer ou não acontecer, não estou nem aí. Apertei a tecla prejudique-se, tá? E na culpa consciente, a pessoa prevê o resultado e espera sinceramente que ele não ocorra. Fala, não, Deus é pai, não vai acontecer nada, eu vou dar um jeito na hora, ninguém vai morrer, ninguém vai ficar ferido, vai ficar tudo bem, tá? Essa que é a diferença básica que vai ter entre os dois institutos. Então, teoricamente, é muito fácil. Só que na prática, gente, isso dá pano pra manga, tá? Então, quando vocês começarem a assistir júri, né, começarem a frequentar o processo penal de verdade, que eu espero que aconteça, que essa é uma turma que eu já vi que é bem penalista, né? Vocês vão perceber que essa é a discussão que mais mata na prática, porque não dá para saber qual é a intenção da pessoa, e aí fica o tempo todo, né, o advogado falando que foi culpa, o promotor falando que foi dolo, e o jurado fica meio perdido lá no meio sem saber muito bem o que está acontecendo, né? Então esse é um tipo de situação que é muito comum, tá? E é a dificuldade que vocês vão encontrar no caso que eu passei para vocês. Esse caso foi pensado justamente para atrapalhar, justamente para que vocês tenham que aplicar esse conceito que eu apresentei, né? E encontrar essas dificuldades todas que podem aqui eventualmente aparecer, tá bom? Para jogar mais uma pimentinha, tá? Então, para deixar vocês assim um pouco mais animados, que a discussão pegue bastante fogo nas próximas semanas, né, que vamos ter a primeira discussão no dia 12 e a segunda discussão no dia 19 de maio, vou só comentar com vocês aqui rapidinho, né,
o entendimento do Hoxin, né? O Hoxin é o meu autor favorito, é um autor mais recente, que ele faz uma crítica a essa teoria, tá? Então essa teoria do dolo, né, enquanto sendo a intenção, ou, né, se for indireto, o que acontece quando a gente aceita o risco, assume o risco, aperta a tecla prejudique-se, né? Ele vai criticar essa teoria pela razão que vocês já estão percebendo, porque é uma teoria que não funciona bem na prática. Teoricamente, academicamente, ela é perfeita, você consegue entender tudo o que está acontecendo. Mas na prática, não vai bem, né? E não vai bem por isso, você não consegue enxergar qual que é a intenção da pessoa. Então ele vai mudar um pouco isso. Vou dar aqui o caminho, de repente vocês podem usar aí na discussão. Fica a dica, né? Vocês podem eventualmente usar essa informação também na discussão aí que haverá entre os dois grupos. Que é o seguinte, gente, o que dirá Hoxin? Ele vai reformular esses conceitos todos. Então, basicamente, ele vai trabalhar com um conceito objetivo, que foge um pouco dessa coisa muito subjetiva, né, muito ontológica, ligada à vontade da pessoa, ou o que a pessoa pensou, né? Ele vai trabalhar muito mais com um juízo de probabilidade de acontecer aquele resultado, tá? Então a preocupação dele aqui é muito mais de quão provável é o resultado. Porque daí o que ele vai falar? Que quando eu tenho um dolo direto, tá? Aquele dolo direto, que pela teoria tradicional é a intenção, eu quero matar, pá, dou tiro e mato, né? Então dolo direto, qual seria o pressuposto do dolo direto? Um resultado que é certo, tá? Então é isso, é certo, é certeza, vai acontecer, né? E intencionalmente eu produzo aquele resultado, é isso. Então, se eu der um tiro na cabeça do fulano, ele morre. Como eu quero que ele morra, eu vou lá e pá, dou um tiro na cabeça dele. É um resultado certo, produzido intencionalmente, tá bom? É isso, resultado certo, produzido intencionalmente. E o dolo eventual? O que seria? É um resultado que não é certo, mas é um resultado que é provável. Percebe? Provável é menos que certo. Certo é aquilo que tem 99% de chance de acontecer, né? Quando não acontece é tentativa. O eventual é provável. É provável, né, que se eu sair dirigindo feito um louco na Avenida Francisco Glicério, eu vá atropelar alguém. É provável, né? E o que vai acontecer quando eu tenho dolo eventual? A pessoa, né, vai fazer a conduta que é perigosa, que pode produzir aquele resultado provável, né, resultado que eventualmente vai acontecer, e ela decide que vai fazer assim mesmo, tá? Então, ou seja, né, ela não se importa tanto com o resultado. Ela fala, olha, eu quero correr na Francisco Glicério, né? Então, eu vou fazer isso. Eu sei que é perigoso, mas eu vou fazer isso, né? O que o Hoxin vai dizer, né, é interessante vocês guardarem esse conceito, que eu tenho dolo eventual quando eu tenho a decisão pela possível lesão, tá? É isso, é a decisão pela possível lesão. Então eu decido que eu vou fazer uma coisa que possivelmente vai lesionar, que possivelmente vai gerar aqui algum tipo de lesão. E eu decido, né, eu tomo essa decisão que eu vou seguir esse caminho, né? Eu vou caminhar aqui no sentido de lesionar efetivamente alguém, tá? Então, tanto que em alemão, dolo eventual, se você traduziu pela letra, significa dolo incondicionado, porque a pessoa vai agir de maneira incondicionada. Aconteça o que acontecer, seja lá o que for, eu vou fazer, tá? Então, vejam que desse jeito, né, ele está, ainda tem um elemento subjetivo, mas ele está facilitando um pouco esse entendimento, né? Então, é mais essa ideia, né, de eu vou fazer, custe o que custar, né, não tem problema porque eu quero fazer isso. Então, eu vou agir dessa maneira. Então, o resultado que é provável, tá? E quando que eu tenho a culpa, tá? A culpa, gente, ela vai acontecer quando o resultado é possível. Então, é um resultado que é possível, ou seja, é menos que provável, essa é uma diferença importante. E é um resultado que o agente acredita conseguir evitar, tá? Essa é a principal diferença. Então, quando eu falo em culpa, a pessoa acredita que aquilo não vai acontecer, tá? Não vai acontecer ou porque é pouco provável, né? De novo esse juízo de probabilidade, né? Então pouco provável que aconteça, ou não vai acontecer
porque ele vai conseguir evitar. Ele fala, eu dirijo bem, isso não vai acontecer. Eu nado bem, a pessoa não vai morrer afogada. Né? O freio do meu carro é bom, não vai ter acidente. E o que vai mudar? Né? Quando eu tenho culpa, a pessoa não faria se soubesse que aquilo poderia acontecer. Essa é a diferença. Então, olha, é aquela história, fala, se eu soubesse, não teria feito. Isso é culpa. Agora, quando a pessoa fala, olha, não quero nem saber se vai acontecer ou vai deixar de acontecer, eu vou fazer do mesmo jeito, aí é dó. Tá bom? É isso, gente. Jogo a bomba na mão de vocês. Tenho certeza que teremos discussões interessantíssimas, vocês vão quebrar o pau no bom sentido, e a gente vai se divertir muito no próximo encontro, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até lá!